Ok? Beleza, obrigada, Celso. Tudo certo aí? Alô? Oi, oi. Ok. Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 21 de março, um sábado em Foz do Iguaçu, um sábado ensolarado. Este é o verbete de número 5160. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 14 máximos. O tema é Interação, Conscienciografia e Recuperação de Cons, da especialidade Lucidologia. O verbete foi redigido pela verbetógrafa veteraníssima Tatiana Lopes. Tatiana Lopes de Freitas é graduada em Biblioteconomia, pós-graduada em Gestão Pública, brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais.
voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente de Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde 2014, autora do livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, de 2015. Vamos à definição do verbete. A interação conscienciografia-recuperação de cons é a influência mútua ou ação recíproca, evolutiva, entre a produção de textos pessoais fundamentados no paradigma consciencial tarístico e a recordação, rememoração e reacesso das unidades de lucidez extrafísica, cons, mais avançadas, alcançadas durante o período da intermissão lúcida. A pensenologia, o holopensene pessoal predisponente à autoconsciencialidade intermissiva. O holopensene pessoal da conscienciografologia, os paraortopensenes e a paraortopensenidade. O incremento da autoneopensenologia a partir da teaticidade conscienciográfica. A intensificação do atual holopensene pessoal saturado com a inteligência evolutiva, predispondo a futura recuperação dos cons magnos ainda no período infantil. Esperamos que isso realmente seja, né, a nossa realidade futura. Na vatologia, a busca autoconsciente pela recuperação dos cons magnos por meio da conscienciografia. A esteticidade redacional conscienciológica visando a ampliação da lucidez consciencial. A listagem das questões autoinvestigativas de hoje, buscando resgatar a mega listagem das questões de ontem do curso intermissivo pré-ressomático. A valorização dos achados autopesquisísticos, possibilitando o acesso a neoachados. O ato de escrever sobre conscienciologia, atraindo a assistência de evoluciólogos. Os dividendos paracognitivos da maximização dos autoesforços da consciência lúcida predisposta. O registro do teto máximo de lucidez existencial, tendo em vista a autorrevesamentologia e a interassistenciologia multiexistencial. O compromisso evolutivo do intermissivista com a fixação grafotarística dos neoprincípios da conscienciologia na Terra. Na parafatologia, eu só li alguns itens, né, da fatologia e também da pensenologia. Tem muitos mais itens muito interessantes para a gente debater aqui. Parafatologia, a rotina mental somática favorecendo a conquista de parapreceptoria conscienciográfica funcional. A plasmagem da intermissibilidade pessoal por meio das autopublicações. A sustentabilidade da conexão com a autoparaprocedência cursista a partir da produção conscienciográfica continuada. O estudo de temas avançados na intermissão, favorecendo a escrita tarística. A responsabilidade do intermissivista diante do cabedal cognitivo aurido na extrafisicalidade e reiterado pelo aporte mental somático das obras e tratados da conscienciologia. A necessidade da distribuição da paracognição intermissiva, a autoconsciência de as inspirações extrafísicas surgirem para a consciência capaz de expandi-las e compartilhá-las. A captação extrafísica de Nelver Pons, os aportes extrafísicos avançados traduzidos em ideias de ponta. Na acabativa, destacamos na remissiologia os seguintes verbetes: autoexposição conscienciográfica, autorrecuperação dos megacons, intelectualidade interassistencial, taquirritmia megagescônica e vínculo neoenciclopédico interdimensional. A conscienciografia predispõe a retomada do nível autopensênico do cursista intermissivo, possibilitando a distribuição da autoparacognição a partir da utilização dos cons reacessados. Você vivencia a interação conscienciografia e recuperação de cons? Quais os resultados evolutivos e interassistenciais daí advindos? Na bibliografia específica, duas referências que a autora sugere para que a gente possa aí aprofundar o tema. E na mega-análise, nosso time de mega-analistas da Enciclosapiens, os 20 itens do dia do verbete são: rememoração, intermissão, megacons,
escrita, TAGs, intelectualidade, mental-somaticidade, taquirritmia, autopesquisa, autodidatismo, autoorganizaciologia, autoparacognição, autoneopensenologia, autorrevesamentologia, autorretrocogniciologia, conscienciografologia, interassistenciologia, lucidologia, paracerebrologia e neoverponologia. Tatiana, muito bem-vinda, obrigada por mais um verbete. Esse é de número? Eu acho que é 58, não sei. Parabéns, muito bom, muito bom. Você vê que, né, já tem uma, né, substância aí, né, enciclopédica. Então, pergunta, né, para você já é veterana, nos conta aí como é que você chegou nesse verbete, nesse tema, mais essa produção. Bom, boa tarde a todos. Eu já tenho alguns verbetes que eu escrevo sobre conscienciografia e eu gosto de chamar de conscienciografia, né, porque eu vejo que a escrita conscienciológica ela não é uma escrita como outra qualquer. Eu acho que tem um diferencial, né? A gente está falando de uma escrita dentro do paradigma consciencial, sobre o paradigma consciencial, mas a partir da vivência do paradigma consciencial, né? Então, nessa escrita entra todos aqueles parâmetros, né, que a gente usa no paradigma. Então, entra aí a multidimensionalidade, as energias, as consciências que estão envolvidas aí. Então, eu tenho me debruçado em entender essa ciência aí, que é a conscienciografologia, né? Eu tenho me debruçado em tentar entender todos os aspectos assim possíveis que a gente pode assim aprofundar para entender qual que é o diferencial da escrita conscienciológica e qual que é a função da escrita conscienciológica para o intermissivista, né? Qual que seria, assim, por que essa, vamos dizer assim, essa necessidade de o intermissivista transformar a cognição dele, a paracognição dele, em, vamos dizer assim, em obras que possam ser úteis não só para outros intermissivistas, como para a humanidade como um todo. E aí uma das correlações que eu fui estudar sobre a conscienciografia é justamente essa interação, né, da escrita conscienciológica com a recuperação dos megacons, né? Lembrando que eu vejo assim que uma das principais funções dos intermissivistas é justamente produzir obras que tragam assim a lembrança dele, dos colegas intermissivistas, o que a gente estudou e aprofundou no curso intermissivo. Eu vejo que essa é a função do intermissivista. Tem o verbete do professor Valdo, né? Função do intermissivista. E essa de ser, vamos dizer assim, a pessoa que vai trazer essas informações e fixar essas informações aqui, né, intrafisicamente, eu vejo que talvez seja a principal função do intermissivista, né? Só que para isso a gente tem que recuperar esses cons, né? Senão a gente não vai ter como transmitir essas informações, né, do que a gente teve acesso privilegiadamente lá no extrafísico. E a gente precisa passar adiante essas informações, mas para isso a gente precisa recuperar. E aí acaba sendo um paradoxo, né, porque a gente precisa recuperar os cons para poder escrever, ter insumo, ter conteúdo, ter verpom para trazer para os colegas intermissivistas. Mas, ao mesmo tempo, essa recuperação de cons é retroalimentada pela produção gesconográfica, né? Quanto mais a gente escreve, mais fácil fica essa rememoração, né? Trazer à tona aí essa recuperação de cons. Então, eu tentei aí, mostrar, trazer essa tese, né, do verbete, tentar explicar por que isso acontece, ou como que isso acontece. Eu comecei a observar na prática, assim, observando os colegas, né, intermissivistas, que se dedicam mais à escrita, essa aceleração no processo de recuperação de cons, né? E o principal mecanismo que eu uso, né, para medir, né, o observar tanto meu nível de recuperação de cons quanto dos colegas, é o verbete do professor Valdo, Autorrecuperação dos Megacons, porque lá ele coloca uma série de sinais, indicadores que a pessoa está, né, vamos dizer assim, recuperando seus megacons. Então, eu usei esse verbete para aferir no meu caso, mas também observando os colegas. Então, assim, eu vejo que quem tem uma produção, tem o verbete aí da Eliana, né, na remisiologia, o nicho autopesquisístico, aliás, nicho
o nicho, né? Nicho Nicho, autopesquisístico, nicho. neoenciclopédico. E a gente vê isso, né? Que a pessoa se torna vamos dizer assim, um especialista dentro da enciclopédia, às vezes mais de uma especialidade, né? Mas assim, a gente, quando pensa naquela especialidade, lembra daquela pessoa. É um exemplo para mim de recuperação dos megacons, né? E que foi, vamos dizer assim, dinamizada pelo processo de conscienciografia. E esse papel também da conscienciografia, ao ajudar os colegas a recuperarem os seus megacons, né? Eu vejo assim, quando cada um escreve temas que a gente estudou no curso intermissivo e que são fundamentais para a gente cumprir a nossa PROEX, como aquilo impacta, né? A hora que o colega vai e defende aquela ideia ou aquela série de verbetes sobre aquele tema, a gente percebe essa recuperação nossa dos megacons e lembra daquela pessoa, começa a lembrar daquela pessoa do curso intermissivo. Então, isso tudo ajuda, em conjunto, a gente a refrescar a nossa memória, né? Então, eu vejo que tem uma série de efeitos, né? Você usar a conscienciografia com esse propósito, né? Para a gente ampliar a recuperação de cons pessoal e grupal também. Eu lembro, Tatiana, do professor Valdo, quando ele mediava as tertúlias, para vários verbetógrafos, várias situações, enfim, não foi uma vez só, foram várias. E que ele comentava assim, essa ideia você trouxe do curso intermissivo, né? Então, é exatamente né, essa cognição você recuperou, né, esses cons você recuperou do curso intermissivo. Quando era assim, uma ideia diferente, uma abordagem nova, uma visão nova. Ele comentou isso comigo quando eu apresentei o verbete de desambição carreirística. Isso que essa ideia eu tinha trazido do curso intermissivo. Você fala em paravinco, né? Sim. A gente vem com esse paravinco, assim, com essa fixação. Isso, né? Que aquilo, essa ideia fixada. Exato, e chega um determinado momento aquilo. E eu concordo com você plenamente. Você coloca na parafatologia, na página 2, na final da terceira linha de baixo para cima, a autoconsciência de as inspirações extrafísicas surgirem para com si incapaz de expandi-las e compartilhá-las. Exatamente nesse sentido, quando a pessoa começa, né, é como se né, puxasse o fio da meada e aí puxa um fio e vem, como diz, a peruca inteira. Ou seja, começa a vir várias ideias e as coisas começam assim, né? Eu percebo também isso em outros colegas, enfim, um pouquinho comigo só e com você bastante, enfim. Mas isso eu acho que você trouxe esse tema muito oportuno, porque isso a gente vê acontecendo, né? Isso a gente percebe que muitos colegas estão trazendo vercons, estão publicando, desde verbetes, livros, artigos, trazendo cursos, né? E fazendo exatamente essa interação aqui que você está propondo. Muito bom. Vamos começar com as perguntas? Olha, tem várias aí chegando, né? Muito bom, pessoal de casa aí, né? Que você sabe que nós não estamos com uma plateia presencial, né? Basicamente, só uma equipe mínima aqui. Então, mandem perguntas aí, participem. Pergunta de Lisboa, Portugal. Na parafatologia, página 2, terceira linha. A sincronização da consciência autora com a linha de cognição multidimensional pessoal. Poderia comentar? A Eliana já começou falando, né? Que é justamente isso, assim, os temas que a gente vai propondo, vai escrevendo, vai se interessando, né, em aprofundar, muitos deles de forma consciente, às vezes não, né? Às vezes isso é de forma lúcida, às vezes não é de forma lúcida. Há essa sincronização daquilo que a pessoa escreve com a linha de cognição multidimensional, às vezes até mais de uma vida, né? Então, assim, em mais de uma intermissão, em mais de uma vida, a pessoa está debruçada naqueles temas, ou tem interesse por aqueles temas. E isso foi aprofundado no curso intermissivo justamente por causa dessa linha, né, ideativa que a pessoa vem, vamos dizer assim, defendendo ou tendo interesse ao longo de várias vidas, né? Entra a questão do Mater Pensene e tudo. Agora, o que eu achei interessante aqui de colocar essa ideia é quando isso ocorre de maneira mais lúcida. Isso pode acontecer de maneira lúcida ao a gente propor determinado tema, sabendo que a gente tratou daquilo no curso intermissivo, estudou aquilo no curso intermissivo e sabe da importância que aquele tema tem para você. Às vezes isso ocorre, a lucidez desse tema ocorre
por inspiração dos amparadores, né? Eles chamam a gente na chincha e falam assim, então, seria bom você aprofundar esse tema, né? Você é a pessoa ideal para falar sobre isso. E muitas vezes eles estão dando esse alerta, porque a gente aprofundou isso no curso intermissivo, e às vezes a gente vai ampliar essa lucidez quando a gente olha para trás, né, e vê lá o nosso nicho pesquisístico, né? Então, se a gente começa a olhar a nossa conscienciografia, né, até escrevi um verbete que eu falo sobre isso, que é a autoconscienciometria conscienciográfica, que é a gente estudar a nossa produção, né, conscienciográfica e saber assim, por que eu escrevo sobre esses temas? Qual que é a linha, né? Muitas vezes a gente vê que tem uma linha ideativa que não é proposital. Você vai escrevendo, você vai soltando os verbetes, e quando você vê, olha, esse verbete se liga àquele, que se liga àquele, e aí aquilo forma uma linha ideativa, né? Pesquisística ali, um nicho pesquisístico. E muitas vezes, vamos dizer assim, posteriori, né, a posteriori, você consegue ver e aí você começa a aprofundar, né? Mas por que eu tenho esse interesse, essa fixação com esse tema, e toda hora quero falar sobre isso, quero esclarecer as pessoas sobre isso, e muitas vezes você começa a rememorar que no período intermissivo aquele tema foi muito importante, né? Posso dar um exemplo aqui de um que eu fiz de propósito, né? Esse não foi depois que eu tive lucidez, foi antes. Esse verbete que está na remissiologia, o item 10, né, intelectualidade interassistencial, eu, fazendo a autopesquisa e tudo, eu cheguei à conclusão de que a minha cláusula pétrea da Proexis era distribuir conhecimento, né, no conscienciograma, né, tem uma folha que fala da tem o esoterismo, o exoterismo, né? Sim. De você não guardar nenhuma informação para você, nenhuma informação útil para você, de você distribuir essas informações. E eu vejo que eu vim com esse propósito, né? Assim, era uma cláusula pétrea, eu não tinha muita solução por causa do passado, na iniciação, tal. Processo de iniciação. Então, nessa vida era muito importante eu trabalhar com divulgação científica da conscienciologia, explicar tudo bonitinho, direitinho, para as pessoas entenderem como que é o processo de desenvolvimento e tal. E aí eu fui escrever esse verbete para falar da minha cláusula pétrea, né? Então, assim, o verbete é primeiro para mim, né? Falar assim, olha, lembra da sua cláusula pétrea que você estabeleceu lá no curso intermissivo? Então, que tal você escrever? Eu fiz essa proposta para mim. Que tal eu escrever um verbete explicitando isso? Que pode ser que tenha outros colegas que tenham essa cláusula também, né? Então, é um exemplo aí de como que esses temas que a gente estuda e aprofunda no curso intermissivo, muitas vezes vão ser os temas que depois a gente vem aqui escrever e explicitar isso aqui na vida humana. Muito bom. Vamos seguir ainda. Posso, Liliane, nessa linha? Nessa linha? Pois não, Rita. Pois não. Quando você coloca esse holopensene pessoal da conscienciografologia, eu gostaria de perguntar para você em que momento, em que período da sua vida que você acessou essa informação que você estava colocando. Então, foi quando eu estava saindo da fase preparatória e entrando na fase executiva. Então, eu estava com 35 anos, aí eu fiz um balanço da minha fase preparatória, né? Como tinha sido essa vida até os 35 anos e quais seriam as prioridades da fase executiva que iria começar dali a pouco. Então, eu fiz no manual da Proex, do professor Valdo, ele coloca uma fórmula lá para você descobrir qual que é a sua Proex, né? Que é você verificar quais são os seus trafores e quais são os seus aportes. Né? Com base nos seus trafores e nos aportes que você recebeu, você sabe o que você precisa retribuir. Né? Essa é a fórmula que o professor Valdo propõe. Então, eu fiz um balanço nesse sentido. Levantamento dos trafores e levantamento dos aportes. E eu vi que os trafores e os aportes diziam respeito ao processo da intelectualidade. Então, assim, mas não é qualquer, não é a intelectualidade pela intelectualidade, né? Deveria ser uma intelectualidade interassistencial, porque é distributiva, né? É retributiva. Então, para distribuir, ela teria que ser interassistencial. Então, aí eu cheguei à conclusão, né? Estudando os aportes, estudando os trafores, que a minha habilidade maior era para o processo de escrita, né? Então, que esse seria o nicho maior que eu deveria me dedicar nessa vida humana, da minha Proex, assim, uma Proex grafocêntrica, né?
de a minha ProEx se desenvolver tendo a escrita conscienciológica como centro, né? Como tudo girando em torno do processo de escrita. Então, meu voluntariado, né? Eu voluntario na Enciclosapiens, mas voluntario também na Editares. Né? Há muitos anos já que eu trabalho com o processo de revisão de texto e tudo, dentro da conscienciologia, eu sou bibliotecária também. Então, assim, tudo na minha vida gira em torno da palavra, da escrita, né, dos processos que envolvem a conscienciografia. A partir dessa informação que você adotou, vamos dizer assim, que fez parte da sua vida, esse holopensene, então. Isso. Uhum. Na linha da ProEx, ainda posso perguntar, eu queria que você fizesse uma relação com 4 itens que se coloca na pensenologia, que é a para-ortopensenidade, a retropensenidade, os cognopensenes e a proexopensene. Essa linha, né? Sim. Uhum. Deixa eu só me achar aqui. Na segunda linha da primeira página, os para-ortopensenes. Tá. Na quarta linha, os retropensenes e os cognopensenes. Tá. Uhum. E na outra página, na segunda linha, os proexopensenes. Tá. Então, os para-ortopensenes, eu vejo assim que, a princípio, a gente pode relacionar com o curso intermissivo. Né? Porque quando a gente estava no curso intermissivo, os cursos intermissivos são disponibilizados, a gente faz, né, participa desses cursos em comunecs mais avançadas, e não são comunecs baratrosféricas, né, são comunecs mais sadias, né, no mínimo para ambulatórios, né, então são ambientes mais sadios, em que assim, o mote principal dessas comunecs é a para-ortopensenidade, né, a pessoa não consegue pensar mal, né, ter pensamentos tortos, vamos dizer, nesse tipo de ambiente, nesse tipo de para-ambiente. Então, o holopensene desse tipo de para-ambiente predispõe a gente manter uma para-ortopensenidade. Além disso, quando a gente vem aqui para a vida humana, como a conscienciografia ela parte do pressuposto que a pessoa vai usar os recursos multidimensionais, os recursos parapsíquicos dela, então, também a gente, vamos dizer assim, acessar holopensenes mais sadios, multidimensionais, a partir da prática da escrita, né? Então, a gente vê que quem se dedica à escrita assim, no dia a dia, pelo menos eu vejo na minha experiência, já conversando com outros colegas que também se dedicam à escrita, que é o momento de, vamos dizer assim, de desafogo, né? De descompressão, né? É na hora que a gente está lá escrevendo, está trabalhando com o processo de escrita, mesmo o processo de revisão e tudo, a gente vê uma melhora do holopensene, né? E essa melhora é por causa de para-ortopensenes, né? Não é só holopensene intrafísico, né? Os cognopensenes, né? A cognopensenidade. A gente está falando aí de recuperação de cons, ou seja, de recuperação de cognição. No caso aí a paracognição, né? Então, quando a gente estava no curso intermissivo, a gente trabalhou com ideias que a gente já trabalhou no passado, que para a gente não é novidade, mas muita coisa que a gente aprendeu lá no curso intermissivo, ou trabalhou, exercitou no curso intermissivo, são neoverpons para a gente. É tudo ideia nova, né? São posturas novas, princípios novos, técnicas novas, teáticas novas que a gente precisa adquirir. E a gente acessou essas informações novas lá no curso intermissivo, a gente precisa ressomar, com essa ressoma ao restringimento natural, né, por causa do corpo físico e do novo energossoma, e o nosso desafio é recuperar essa cognição, né, essa neocognição que a gente adquiriu lá no curso intermissivo. O mais importante, lembrando que recuperação de cons não é recuperar ideias somente, é também... Mas é principalmente aplicar essas ideias, né? Colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Dentro da biblioteconomia, a gente estuda lá, eu acho que não só dentro da biblioteconomia, né? Em outras áreas também, mas a teoria da informação, né? A teoria do conhecimento, que é, primeiro você acessa um dado descontextualizado. Aí, se você contextualiza aquele dado, você tem uma informação. Mas ele só se torna conhecimento quando ele é colocado em prática, né? Então, assim, a cognopensenidade ela está muito ligada ao processo da teática, a teoria e a prática, né? E eu vejo que a recuperação de cons ela ocorre por essa prática, né? Acho que tem o verbete da Kátia Araká, que chama Aplicação da Neoideia, eu acho que é da Kátia.
A aplicação da neoideia, que é justamente isso, não adianta só a gente acessar, já é um esforço grande a gente acessar essas informações. Mais importante do que acessar é a gente colocar elas em prática. Quais são os outros proexopensenes? O proexopensenes. Os proexopensenes. Então, eu vejo que grande parte dos intermissivistas vieram justamente para colocar em prática esse neoconhecimento que a gente adquiriu lá no curso intermissivo, colocar ele em prática aqui na vida humana, que é a hora do vamos ver, né? É a hora da dificuldade, porque quando a gente está lá no curso intermissivo, a gente está num ambiente super otimizado, né? E a hora do vamos ver é aqui no front, né? Aqui na vida humana, de exercitar isso tudo. E, além de exercitar isso, a gente poder fixar esses cons recuperados e, mais importante, distribuir. Né? A gente poder compartilhar. Porque, assim, poucas pessoas tiveram acesso ao curso intermissivo. Então, assim, quem teve, eu vejo como obrigação de, primeiro, exemplificar e distribuir, né? Distribuir através do autoexemplo, né? Mas não adianta só, no nosso caso, né? Primeiro curso intermissivo, não adianta só a gente exemplificar, a gente precisa fixar isso intrafisicamente, porque são conhecimentos novos e que muito do que a gente publica, a gente ainda, como pioneiros, né, da conscienciologia, dos primeiros cursos intermissivos, muitas ideias que a gente traz são os primeiros livros publicados sobre aquele assunto. Né? Nunca ninguém na humanidade publicou aquele tema. Então, esse pioneirismo... Né? Então, assim, por isso eu vejo que a conscienciografia está diretamente relacionada à proexis. Né? Então, a gente pensar assim, mas o que eu vim fazer aqui? Então, você veio para exemplificar o que você aprendeu lá no curso intermissivo, e exemplificar e fixar. Né? Fixar, muitas vezes, na forma escrita, mostrando para as pessoas como fazer aquilo, né? O passo a passo e tudo. Tinha mais algum? Fez uma belíssimo percurso, né, encadeado, muito bom, Tatiana. Continuando com Lisboa, Portugal, ela pergunta na Principiologia, página 2, primeira linha, o princípio da retroalimentação mental somática. Como acontece essa retroalimentação? Mais ou menos isso que a gente falou, né? Quanto mais a gente se dedica à escrita conscienciológica, mais a gente se desinibe para trazer as nossas ideias, trazer neoverpons, trazer ideias novas, muitas vezes propor temas novos, né, que nunca ninguém falou daquele tema. Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente acaba ganhando, o que a gente falou lá na parafatologia, da parapreceptoria funcional. Né? Então, assim, os amparadores grudam, eles vão se dedicar a quem eles sabem que vai levar adiante aquela informação, né? Então, assim, eles vão ter, vamos dizer assim, uma dedicação maior em passar a informação para quem está disposto a compartilhar, né? E que, de fato, coloca em prática esse compartilhamento. Então, por isso que é uma retroalimentação. Ao mesmo tempo, a gente vai falar, como é de conscienciografia, a gente vai falar dos temas que a gente trabalhou no curso intermissivo e que são trabalhados ainda no curso intermissivo, né? Então, muitas vezes a gente atrai estudantes, né, intermissivistas, consciex pesquisadoras, os próprios, a gente fala aqui dos evoluciólogos, né, dependendo do tema que você está escrevendo, a abrangência, o impacto que aquilo vai gerar na comunidade, né, na Terra, você atrai a assistência de evoluciólogos. Né? Então, por isso que é uma retroalimentação mental somática, porque... Só lembrando, assim, quando a gente está lá no curso intermissivo, na Comunex lá mais avançada, que é onde ocorrem esses cursos intermissivos, há uma retroalimentação mental somática full time. Assim. Você está lá, você percebe o tempo todo que as pessoas estão pensando, estão tendo ideias novas, estão refletindo sobre ideias, estão debatendo. Então, assim, uma maneira da gente se linkar a esse tipo de holopensene, né, fomentador de neoideias, é justamente a partir da prática da escrita, porque você vai se obrigar não só a pensar sobre aquele assunto, mas a traduzir eles de uma maneira didática para que outras pessoas possam compartilhar com você aquele tema. Porque não adianta só você entender do que você está falando.
precisa que outras pessoas entendam para você ter interlocutores, né? Por isso que é uma retroalimentação. E aí o colega, quando escreve um tema, te incentiva a pensar sobre aquele assunto, que vai gerar novas ideias, né? Vai te instigar a falar também daquele tema, né? Então, por isso que é uma retroalimentação. Ela pergunta ainda, aqui de Lisboa, Portugal, efeitologia, página 3, segunda linha. O efeito paradireitológico do aumento da autorresponsabilidade praxista a partir da autorrecuperação dos megacomuns. Poderia comentar? A gente vê isso, né? Cada texto que a gente publica, né, cada ideia nova que a gente tem, a gente vê assim, essa responsabilidade, e os próprios amparadores, assim, eu vejo que eles... porque esse amparador não cobra da gente, né? Porque cobrança é assédio, né? Mas, assim, há todo um incentivo que eles fazem para a gente levar adiante as produções, né? As nossas produções. E eles têm um senso de urgência, assim, né? De falar, olha, temos que publicar logo esse livro, temos que publicar logo esse verbete. Sem perder a qualidade, tudo, né? Mas a gente vê esse senso de urgência e esse, vamos dizer assim, esse comprometimento, porque assim, quando a gente escreve bastante, como a gente consegue essa parapreceptoria funcional, eu não consigo me sentir à vontade de ficar assim, não vou escrever nada agora, não, vou ficar em casa tranquila, não dá, né? Não é possível. Assim, você sente um princípio lá da prioridade compulsória, e uma necessidade de estar o tempo todo fomentando, produzindo. E eu, assim, não me inibo de cobrar dos meus colegas, assim, falar, e aí, como é que está a produção do livro? Qual que é o próximo? Né? Porque é óbvio, eu faço isso com aqueles colegas que já produzem, né? Que já estão na labuta, né? Então, eu também faço isso. Eu acabo falando, e aí, como é que está? O que você está produzindo agora? Quando é que fica pronto? Quando é que eu posso ler para, né, sei lá, revisar alguma coisa? E, do mesma forma, a gente é incentivado o tempo todo pelos amparadores. E é um processo paradireitológico. Por quê? Vamos lembrar, a gente é privilegiado. A gente faz parte de uma micro-minoria que teve acesso a essas informações. E eu acho que é mais do que obrigação a gente distribuir isso, né, para quem tiver interesse aí, né? Eu vou fazer só uma pausa antes de continuar com as perguntas, por uma mensagem aqui bem importante do programa Amigos da Enciclopédia. O CAEC está com todas as atividades presenciais suspensas por tempo determinado, como outros campos, enfim, da conscienciologia, enfim, como uma boa parte aí da sociedade, né? Então, holociclo, holoteca, dinâmicas parapsíquicas, cursos, laboratórios conscienciológicos, o tertuliário, que não está, né, podendo receber público externo, vilagem, enfim, tudo isso está parado, né? E, felizmente, a gente continua conseguindo transmitir aqui as tertúlias e outros eventos, como o Círculo Mental Somático, enfim, a própria tertúlia matinal e o novo evento do Conselho de Epicons, que é o epicentrismo, né, em debate, que acontece nas sextas de manhã. Mas as fontes de renda, todos esses eventos que eu falei, são todos gratuitos, né, que estão acontecendo ainda, só virtualmente. As fontes de renda do CAEC cessaram. Então, a gente está precisando muito, gente, de verdade, você aí, né, teletertuliano, muito do apoio de vocês agora, porque o impacto nas receitas está sendo imenso e as despesas continuam aqui no campus e são elevadas, né? E a gente precisa manter aqui, né, essa estrutura, porque ela é fundamental. Então, uma forma de ajudar, além de estar presente, continuar conectado aqui, mandar as perguntas, participar, enfim, né, das tertúlias e dessas outras atividades, assistindo, se possível, fazer a adesão ao programa Amigos da Enciclopédia. Quem já renovar quando for o momento, quem já foi, voltar, e quem não começar a ser amigo da Enciclopédia. É uma adesão financeira, né? É uma colaboração financeira que pode ser parcelada em até 12 vezes, e você encontra detalhes sobre isso no site Enciclopédia da Conscienciologia, tudo junto.org, enciclopediadaconscienciologia.org.
Lá vai aparecer uma tela do PagSeguro, enfim, você vai poder escolher uma opção e é muito importante. Além, né, de estar ajudando muito, de ser aqui um amparador da enciclopédia do Campo CAEC, também você vai ter acesso, como assinante do Programa Amigos, a exclusividade de duas ferramentas muito importantes, o Holoserver e a Verbetomática, né, que te dão assim, uma possibilidade de pesquisa na enciclopédia e em obras publicadas da Conscienciologia muito grande. E a novidade para o pesquisador é o Léxico de Ortopensatas, 3 volumes, né, recém-lançado, a nova edição, a segunda edição, revisada e ampliada, com as últimas pensatas do professor Valdo. Depois ele, né, nessa ressalva, não pôde escrever mais nada. Então, também o amigo tem acesso exclusivo ao léxico. Mas, mais do que tudo isso que você vai receber também, você vai estar assim, nos ajudando a manter aqui o trabalho, né? Manter o trabalho da enciclopédia do Campo CAEC. Então, a gente agradece muito, conta com vocês, site enciclopediadaconscienciologia.org, ok? Então, assina programa Amigos da Enciclopédia, CAEC e Unicim assinam esse chamado, esse convite, esse pedido, ok? Vamos em frente, Tatiana. Vamos lá, perguntas agora de Oswaldo, pois não, por favor. Tatiana, parabéns aí mais essa contribuição. E eu estava pensando o seguinte, né? Dentro de uma linha que a gente vem conversando muito, quando a gente fala em recuperar coins, a gente está, no fundo, está falando em se tornar mais lúcido. O coins é a unidade de medida da lucidez. E aí, bom, lúcido a gente pode ser lúcido para uma série de realidades, para uma série de injunções. Mas eu queria falar da lucidez sobre as autossingularidades, né, que é um tema bastante interessante. A gente vê que uma das maiores dificuldades na autopesquisa, que é um tema do teu interesse, é a pessoa chegar naquele conjunto de características que mais a singularizam, mais a diferenciam. O que eu tenho que ninguém mais tem, ou que pouca gente tem igual. Isso é o mais singular. Como é que você acha que, através da escrita, que é a tua proposta do teu tema, a pessoa consegue chegar nesse tipo de lucidez, nesse tipo de coins específico? Né? Eu volto de novo àquele verbete que eu defendi aqui, que é o autoconscienciometria conscienciográfica. Porque quando você... vamos dizer assim, a primeira medida é a pessoa produzir. Então, assim, você não vai se preocupar, mas sobre qual... Às vezes, eu não sei se hoje, mas... Há um tempo atrás, a gente ouvia muito, assim, as pessoas muito preocupadas com... mas eu vou assumir essa especialidade, vou escrever só sobre esse tema, né? Ou eu tenho que escrever só sobre esse tema, enfim, havia esse tipo de preocupação. Eu vejo que com a produção da enciclopédia, essa preocupação foi diluindo, porque as pessoas podiam... assim, você pode escrever sobre qualquer tema, né? Então, assim, eu vejo que o primeiro passo é a produção em si, sem muita preocupação se, mas eu vou falar de um tema e eu tenho que continuar falando desse mesmo tema. Não, fale do que você quiser, da inspiração que você tiver, das suas necessidades de escrita, de produção, das suas experiências, né, das suas vivências, daquilo que você tem de conteúdo, né, para distribuir aí para os colegas. A própria, vamos dizer assim, exercício da escrita vai trazendo para a gente essas nossas singularidades, né? Porque você, como eu falei, quando você revisita o que você escreve, você começa a identificar as suas singularidades. Então, assim, as palavras que você usa, os temas que você escreve, o seu estilo de escrita. E aí você começa a ver as suas singularidades. E aí você começa a reforçar essas singularidades. Então, assim, a fazer isso já de caso pensado. Então, por exemplo, eu identifiquei que eu tenho uma tendência a escrever textos técnicos, em que eu dou o passo a passo de como que faz as coisas, a normalização, a sistematização. É uma tendência que eu tenho, mas que eu não tinha identificado assim.
claramente na minha manifestação. Comecei a identificar isso conforme eu fui escrevendo. Hoje eu já faço isso de caso pensado. Eu vou escrever tal tema, porque tal tema eu vou poder usar essa minha vertente aí da sistematização e tal. Então, você começa a, vamos dizer assim, a se singularizar de propósito, né? Outra questão, você começa a identificar, como eu falei, as suas cláusulas pétreas. Então, por exemplo, eu tenho uma fixação, né, um vinco pensene, que é, por causa desse meu passado, ligado a processos de iniciação e tudo, eu gosto muito de falar que tudo é um processo que tem um passo a passo, tem pré-requisitos, mas se alcançando aquele pré-requisito, você chega, você tem como desenvolver o próximo, e o próximo, e o próximo, para chegar no patamar que você quer, enfim. Então, assim, de sempre estar falando desse processo, que é o processo, como que é o processo, como que é o passo a passo, e mostrando isso. Né? É como se fosse um vinco pensene meu, assim, de, olha, eu preciso mostrar que é um processo, que você não é dom, né? Não é dom que você nasceu com aquilo pronto. Não, tudo é desenvolvível. Tem técnica para desenvolver qualquer coisa. E aí o primeiro livro que eu escrevi foi Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, né? E acabou assim que o segundo livro, que agora está lá em produção na Editares, de novo é isso. É o passo a passo, é como que faz, né? E eu penso que provavelmente os próximos livros vão ser assim também. Não é uma coisa assim que eu estou fazendo de caso pensado, mas que é uma tendência e é uma singularidade, né? Então eu vejo assim que a própria produção ela vai trazendo à tona essas singularidades. E eu vejo que isso ocorre até em função de um outro verbete que eu defendi aqui, que é o autoexposição conscienciográfica. Porque a escrita te desinibe. Ela te libera, ela faz um desassédio mental somático para você não ter medo de expor quem você é. E, ao mesmo tempo, você se expõe para você mesmo, você mostra para você mesmo quem você é através da escrita. Porque assim, a escrita é um retrato fiel da nossa pensenidade. Ali não tem como eu disfarçar, entendeu? É o que é. Assim, falando, a gente ainda tem como disfarçar, né? Mostrar uma inteligência que às vezes a gente não tem, ou sei lá, qualquer coisa. Ou entra aí o carisma, né, o charme, entra outras questões. Na escrita, no texto escrito, não tem como, é um retrato fiel da nossa pensenidade. Então, eu vejo que a melhor maneira da gente identificar essas nossas singularidades é realmente através dos textos escritos. Mas aí, assim, vá produzindo que essas singularidades, eu acho que é um processo natural delas virem à tona. Mas, lembrando, vamos fazer a conscienciografia de maneira lúcida. Então, assim, uma vez que você escreveu, né, como a Eliana falou lá, o nicho autopesquisístico, né, o enciclopédico, vamos estudar a nossa produção. Né? Vamos assistir às nossas tertúlias, né? Eu também propus isso, né? Lá na qualificação da defesa do verbete. Vamos assistir às nossas tertúlias, vamos reler os nossos textos, porque ali vai ficar claro, ou o feedback que a gente recebe das pessoas também é muito importante. Eu acho que é um processo natural da gente identificar essas singularidades. Eu não sei o que você acha, mas a escrita conscienciológica ela propõe uma série de técnicas, né? E eu sempre paro muito para pensar sobre numerologia. E eu vejo ali uma riqueza, se a pessoa começa a se aprofundar. Ali o confort, eu acho que ele atinge a sua expressão máxima, quando você para estabelecer uma enumeração, mas realmente consistente, com epígrafes coerentes. E eu penso que muito da singularidade se revela ali na numerologia. Não sei o que você... Eliana, você podia falar um pouquinho, porque também tem uma produção bastante... Não, eu concordo com a Tatiana plenamente, né? Você também, Oswaldo. Tem uma produção bem... Né? Tem, assim, acho que muita afinidade com essa questão das enumerações, que a Tatiana imensamente... inclusive esse livro novo aí, aguardem, spoiler. Ela traz inúmeras, né, enumerações e super didáticas, porque ela vai nos mostrando como fazer a questão da autopesquisa, enfim, né, das técnicas. Mas eu acho que sim, acho que ali mostra assim, bastante, porque eu observo lendo verbetes, né, de alguns colegas
que as enumerações, que para quem, né, não conhece muito, geralmente elas ficam, essas enumerações, né, ficam na argumentologia. Aliás, elas ficam na argumentologia. E ali a gente vê a variação ao infinito, né? Então, por exemplo, Dulcidal tem um jeito, né? Rosa Nader tem outro, Tatiana, né? Oswaldo, eu tenho já o meu jeito, enfim. Realmente, eu acho que ali aparece, acho que você pegou muito bem a singularidade, né? Tatiana, da pessoa. Nesse passo a passo que você coloca, justamente eu ia perguntar dessas técnicas, 2 técnicas que você coloca aqui na página 3, a técnica da fixação de cons no paracérebro. Sim. E depois a técnica da consim tricerebral. Como você trabalha muito nessa questão, e você deve usar muitas técnicas que são suas, que você acessa no curso intermissivo, ou que você vem desenvolvendo. A técnica da fixação mnemônica, em primeiro lugar, ela ocorre lá no curso intermissivo, né? Tem 2 verbetes do professor Waldo que ele fala especificamente sobre isso, que é o indução intermissiva e o incubação intermissiva, que são 2 técnicas que são usadas no curso intermissivo. Tem o mega paravinco também, que ele fala no dicionário de argumentos, né, a mega paravincologia, que é um verbete, né, do dicionário de argumentos da conscienciologia, que ele fala muito sobre essas técnicas que são usadas no curso intermissivo para a gente fixar determinadas ideias, determinadas informações, que quando a gente ressoma, a gente não pode esquecer. Assim, que são ideias centrais para a gente cumprir a nossa PROEX. Se a gente não conseguir lembrar dessas ideias, vai ficar muito difícil a gente cumprir a nossa programação. E que, geralmente, essas ideias, né, que são vincadas lá no período intermissivo, elas vêm na forma de ideia inata, né, que são os genopensenes. Tem verbete do professor Waldo também sobre esse tema, genopensene. Então, eles vêm, muitas vezes, como ideias inatas, né? E uma maneira da gente fixar, lembrando que muitas dessas ideias que a gente vincou lá no período intermissivo são neoideias. São coisas novas para a gente. Então, a gente está aprendendo, né? Vamos dizer assim, a gente precisa fixar aquele neocom, vamos dizer assim. E uma maneira de a gente fixar esse neocom, primeiro, lembrar dele aqui no período intermissivo, a partir dessa indução que foi feita lá no curso intermissivo. Então, a gente rememorar essas ideias, aplicar, e uma maneira de a gente fixar isso no nosso paracérebro é escrevendo. Porque, assim, se a gente escrever um livro, né, por exemplo, eu escrevi um livro sobre autopesquisa. Acho que é difícil, nas próximas vidas, eu não pensar em autopesquisa, né? Eu espero que eu já nasça, opa, tem que entender como é que funciona, como é que eu funciono. Né? Então, assim, é muito difícil você escrever sobre um assunto, dar aula sobre o assunto, debater com as pessoas sobre um assunto, as pessoas vêm falar com você sobre o assunto. Você refletiu muito para conseguir colocar as ideias no papel. Então, assim, essa técnica em si da escrita conscienciológica, da publicação conscienciológica, é uma técnica de fixação na nossa memória, né? na nossa holomemória, daquela informação que para você é muito importante. Eu lembro que quando eu cheguei na conscienciologia, para mim era, vamos dizer assim, eu sabia que eu tinha que fazer autopesquisa, era um drama. Eu sabia que eu tinha que fazer autopesquisa, mas como é que faz esse negócio? E aquilo me gerava uma angústia. Me gerava uma angústia. Eu falava assim, mas como é que faz isso? Aonde que, né? Cadê um manual para ensinar a gente a fazer esse negócio? E aí, aos trancos e barrancos, fui lá aprendendo, desenvolvendo técnicas para falar assim, como que eu vou fazer minha autopesquisa? Então, vou fazer assim. Uma vez que eu cheguei a algum resultado, o que é o ideal? Vamos compartilhar com os colegas, né? Mesmo que seja precário, mas em comparação com o que eu imagino que tenha lá no curso intermissivo, deve ser bem mais ou menos. Mas é o que tem, gente, é o que a gente conseguiu. Com o processo da projeção foi a mesma coisa. Eu cheguei na conscienciologia, eu falei, eu preciso desenvolver a projetabilidade lúcida, porque como é que vai recuperar cons? Como é que eu vou lembrar do curso intermissivo sem sair do corpo? Não tem como.
Então, bora sair do corpo. Vamos lá aplicar técnica. Eu não tinha projeção, então eu precisava desenvolver esse negócio. Vamos aplicar técnica, vamos registrar, vamos estudar as projeções, as minhas projeções, para entender como é que é o meu funcionamento. Como teve esse drama de ter que desenvolver aquilo e não saber direito como, depois vamos escrever, né, sobre os perrengues que a gente passou, a gente distribui. Falou, eu passei por esse perrengue e achei essa solução. Quem sabe funciona para você, né? Então, essa é a técnica que eu uso. Os perrengues lá que eu passo, depois eu tento encurtar o caminho dos colegas. Falo assim, você não vai ter que passar por isso. E aprender fazendo mesmo. Aprender fazendo e tentando ser didático. Como seria a técnica da consciência tricerebral? Então, tem um verbete do professor Valdo, que ele fala, né, sobre a consciência tricerebral, e ele apresenta, o título, né, consciência tricerebral, e ele apresenta como uma técnica. Mas a teoria da consciência tricerebral é que ele propõe o seguinte, que no caso do intermissivista, ele ressoma, então assim, na primeira parte ali, no início da vida humana, a gente usa predominantemente o subcérebro abdominal, né? Aí tem o porão consciencial e tudo. Conforme a gente vai chegando na adultidade, o ideal, no caso do intermissivista, é que comece a predominar o uso do cérebro físico. E aí entra a intelectualidade, entra a produção escrita, entra a erudição, entra a TARES, né, vamos dizer assim, o exercício mental somático, usando predominantemente o cérebro humano. Então, a gente vai diminuir o percentual de paracérebro e usar predominantemente o cérebro humano. E o que ele propõe? Se a pessoa faz isso, quando ela entra na idade adulta, até os 65 anos, ali, né, quando a pessoa entra na terceira idade, a tendência é que essa pessoa, após a terceira idade, passe a usar predominantemente o paracérebro, que aí tem o irrompimento do paracérebro. Que é o quê? A pessoa, vamos dizer assim, está mais multidimensionalmente atuante, está mais, vamos dizer assim, com o parapsiquismo dela mais aflorado, um domínio maior das energias, vamos dizer assim, até pela prática da TENEPS, né, uma intimidade maior ali com os amparadores, com a Equipex, e aí a tendência é a pessoa predominar na manifestação dela o uso do paracérebro. E a tendência da pessoa que usa predominantemente o paracérebro é ampliar a produção conscienciográfica dela, né, que é a taquirritmia megagescônica, que o professor Val também propôs lá um verbete falando desse tema, que geralmente ocorre ali na terceira idade. Que é o quê? A pessoa amplia muito a produção dela, tanto em quantidade e em qualidade e profundidade também, né? O conteúdo é mais profundo. Então, essa seria a técnica de você desenvolver o processo intelectual, mental somático, para chegar na terceira idade e poder usar predominantemente o paracérebro. Pergunta de Itapecerica da Serra, aliás, chegando muitas perguntas aqui. Ai, que bom. São Paulo. Com a chegada do Covid-19 em São Paulo, tenho percebido a densidade das energias pela cidade. Todos nós acho que estamos percebendo, né? Às vezes fico até sem forças e preciso imediatamente parar e me movimentar. Gostaria de saber como fazer para ajudar. Iniciar a TENEPS ou algum trabalho energético diário ajudaria na situação que se agrava a cada dia? Eu pedi que a Tatiana também responda, mas a minha opinião é que, né, se você conhece as técnicas da Conscienciologia, pelo seu nome não reconheço você, mas com certeza você conhece a Conscienciologia, eu não iniciaria a TENEPS agora, de jeito nenhum. Os colegas estão concordando aqui, tenepsistas veteranos também. Agora, trabalhe sim muito com as suas energias, muito, estado vibracional, faça a mobilização das energias, exteriorize energias para o ambiente que você deve estar, espero que você esteja, né, em quarentena, quietinho em casa, enfim, né, e o seu pessoal. Trabalhe sim muito, e trabalhe muito, né, vamos dizer assim, a sua questão psíquica, emocional, escreva, olha aí, as dicas da professora Tatiana, né? É um momento muito bom para sentar, propício, sentar, ler, estudar, se você, né? Olha, tem vários livros da Conscienciologia, se você não tem eles em meio físico, eles estão, né, disponíveis em
em PDF no site da Editares, os tratados do professor Valdo, enfim, muitos livros, inclusive de outros autores, você pode ler e você pode também escrever. Mas agora não é hora de iniciar a TENEPS. Também penso Essa isso. é a minha opinião. Tatiana, Oswaldo, acho que... Não é a hora. Não é a hora. Então, é isso aí, nosso amigo de Tapecerica da Serra, fica firme, vamos ficar firme, que vamos... É um bom momento de estudar agora o Urbanizados, isso. Né? O Homo sapiens Urbanizados, exatamente, vai se encontrar bastante coisa para entender esse momento também. Vamos fazer pergunta aqui de Foz do Iguaçu, um colega nosso, né, que é nosso parceiro na Enciclosapiens, que não conseguiu mandar pelo site, mandou pelo WhatsApp, que aqui a gente, né, faz qualquer negócio por uma boa pergunta. Ele diz: parabéns por mais um ótimo verbete, Tatiana. Obrigada. Em tecnologia, esse aqui você acabou de responder, que é a técnica da consciência cerebral, né? A Rita já ajudou aqui. Mas na Principiologia, página 13, ele pergunta: como atuar na prática em relação ao princípio conscienciográfico de suprir lacunas cognitivas? A gente vai verificar primeiro as nossas lacunas. Então, quando eu chamo de lacuna aqui, tem um princípio da autopesquisologia que eu gosto de reafirmar aqui, porque eu vejo que tem muitos mitos, né, ligados à autopesquisa. Um deles é que eu preciso estudar temas que eu esteja com problema sério, enfim. Tem uns mitos, né, relacionados ao processo de autopesquisa. E eu vejo assim que a principal motivação para a gente iniciar uma autopesquisa, que pode culminar ou não num processo de escrita, né, eventualmente esse processo de autopesquisa vai culminar em alguma produção escrita. Você vai pesquisar aquele tema porque você não sabe, mas você tem muita necessidade de saber, né? Então, você está com uma curiosidade danada de saber como é que desenvolve esse negócio de projetabilidade lúcida. Né? Então, vamos estudar, vamos pesquisar para entender. Né? Então, a gente vai pesquisar porque a gente tem uma necessidade evolutiva, cosmoética, e a gente precisa preencher aquela lacuna. Então, assim, eu vou pesquisar porque eu não sei. Se eu soubesse, eu não precisava de pesquisar, né? Então, e isso é preencher as lacunas. E agora, isso é no geral. Dentro da conscienciografologia, o que acontece? Muitas vezes ocorre de que a gente vai lá e escreve um texto específico sobre determinado tema. E, ao escrever aquele tema, a gente sente uma necessidade de expandir aquilo, né? De suprir uma lacuna. Olha, eu falei desse aspecto desse tema, mas tem esse outro aspecto também, que não dá para eu falar aqui, porque ele não tem relação com esse tema que eu estou escrevendo. Mas eu vejo que é uma lacuna, né, de informação que precisa ser exposta. Então, além daquele tema que eu estou escrevendo, eu proponho outros que vão preenchendo aquelas lacunas. E muitas vezes essas lacunas vêm de fora, porque às vezes para a gente o tema está entendido, já entendi, já sei como que funciona, então para mim está resolvido, vamos dizer. Mas começam a surgir muitas perguntas sobre aquele tema. Né? Então você vai lá defender um verbete. Eu lembro que eu defendi uma série de verbetes de autopesquisa e toda hora tinha alguém perguntando como que eu fazia análise dos meus registros. Toda hora. Eu falei assim, eu vou ter que escrever um verbete sobre isso, né? Então, vai lá e escreve um verbete. Então, muitas vezes você vai preencher uma lacuna, porque se as pessoas estão perguntando, é porque há essa necessidade, né? E as pessoas não sabem como fazer isso e não tem material falando como fazer isso. Então, você vai lá e preenche aquela lacuna. Essa é a ideia. Muito bom. Ele faz mais uma pergunta, ele diz: considerando sua participação verbetográfica contínua e qualificada, como enxerga a recuperação de cons em relação ao projeto grupal do neoenciclopedismo? Eu vejo que é muito sério, porque, como é um projeto grupal, eu vejo assim que a enciclopédia é como se fosse a materialização mais aproximada possível de como que funciona uma Comunex avançada. Por quê? São várias pessoas com as suas singularidades, com as suas especificidades, mas que um complementa o outro. Né? A cada um que contribui com a sua ideia, com a sua expertise, com o seu conhecimento, amplia o saber geral.
Então, assim, é como se fosse mais um somando para ampliar o conhecimento de todo mundo. Então, eu vejo que a enciclopédia é muito séria, porque é vamos dizer assim, a cópia mais aproximada que a gente tem aqui no intrafísico de como que funciona a Comunex, né? De como que é o holopensene da Comunex. Vamos dizer, esse sinergismo de trafores, esses sinergismos de conhecimentos, sinergismos de, vamos dizer assim, de experiência, de expertise, né? de teáticas, né? Eu vejo que a enciclopédia é o mais aproximado possível das Comunex avançadas. Pergunta de Porto Alegre. Ela pergunta na sinergismologia, página 2, penúltima e última linhas. O sinergismo, curso intermissivo, curso de longo curso, tertúlias conscienciológicas do SEEC. Poderia aprofundar? É um complemento aí da pergunta do anterior. Da pergunta anterior, né? Certo. Porque a gente, dentro da enciclopédia, né, para que o verbete seja publicado, é necessário que ele seja defendido, né, publicamente. E isso é que enriquece a enciclopédia, né? Porque, assim, além de ter o verbete escrito, que a pessoa pode aprofundar, né, a pesquisa dela a partir do verbete escrito, ela ainda tem o verbete aula, né, que é a tertúlia. Então, ela ainda tem como tirar dúvida, mandar as perguntas dela, assistir depois quantas vezes ela quiser essa tertúlia aula, né? Então, o que eu vejo que é muito parecido também com o curso intermissivo, né? Até porque, assim, o professor Valdo falava muito isso, né? Que tinham muitos alunos de curso intermissivo que vinham às tertúlias, né? Às vezes o parapúblico era muito maior do que o público intrafísico, né? Então, essa conexão também existe, né? Entre os intermissivistas ressomados aqui, né? Defendendo suas ideias, e as consciex que hoje estão fazendo os cursos intermissivos, as disciplinas que estão sendo dadas nos cursos intermissivos e a conexão com os verbetes que estão sendo defendidos também, né? A gente vê essa conexão. Então, total relação, né? Na exemplologia, ela pede que você comente a sua exemplologia. Tá. Então, na exemplologia, a gente fala da interação elementar, né, a conscienciografia e a recuperação de cons, né, que é a publicação de tema de autopesquisa a partir do acesso às ideias inatas do curso intermissivo pré-ressomático, né? Então, aquelas ideias, né, que lhes são mais caras, né, que são temas de autopesquisa. Então, quando você chega na conscienciologia, muitas vezes tem alguns temas que te chamam mais atenção, né? Eu lembro que quando eu cheguei na conscienciologia, os dois temas que eu via uma associação direta entre eles, que mais me chamavam a atenção, eu falei assim, isso aqui é a chave da questão. Aliás, eram 3, era o estado vibracional, só que o estado vibracional não era muito de estudo, era mais da prática. A questão das projeções, né, da projeciologia e da autopesquisologia. E eu via uma conexão entre essas duas coisas. Olha, acho que não tem como fazer autopesquisa sem sair do corpo. Acho que uma coisa está relacionada com a outra. Então, eram dois temas que me instigavam muito, que era a projeciologia e a autopesquisologia. E eu sabia que no futuro eu ia ter que escrever sobre esses temas, assim, exemplificar, né, o que eu descobrisse dessas pesquisas que eu fizesse. Então, já tinha essa visão aí a médio prazo, né? Então, assim, e essa é a interação elementar, tá, gente? Né? Porque assim, o tema é avançado, né? Quando você fala de interação com conscienciografia, recuperação de cons, é um tema mais avançado, né? Por isso que o exemplo elementar, básico, é esse, é a pessoa publicar os temas de autopesquisa dela, né? E que muitos deles são ideias inatas lá do curso intermissivo pré-ressomático, tendo a pessoa consciência disso ou não. E a interação avançada da conscienciografia e a recuperação de megacons, né, eu vejo que é a implementação da taquirritmia megagescônica, né, visando o autorrevezamento multiexistencial, que era, vamos dizer assim, o exemplo que o professor Valdo dava, né? Ele já estava ali entrando, né, na quarta idade, mas assim, entre a terceira idade e a quarta idade, ele exemplificou muito essa condição, né? Então, assim, ele era o exemplo da consciência tricerebral, né? Que após os 65 ele tinha uma intensa produção tarística, né, megagescônica, intensa tanto em quantidade, em rapidez de produção, e de profundidade, né?
do conteúdo. Então, Isso, eu vejo... isso então é taquiarritmia megagescônica, esse é o conceito? Isso. Né? Talvez tem pessoas que não entendam assim. Lembrando que tem o verbete, né, do professor Valdo, mas é isso, a taquiarritmia, ou seja, o ritmo rápido, né, de você captar a ideia, aplicar e escrever, né, e distribuir e explicar para as pessoas do que você está falando. Né? Então, essa rapidez que a pessoa tem de acessar as ideias, aplicar e escrever sobre elas. E megagescônica porque são obras de peso, né? São obras assim, tratados, né? Dicionários, léxicos. Né? Enciclopédia, né? Então, assim, são, vamos dizer assim, produções profundas, né? Com muita profundidade. Não, e a gente até brincava, pelo menos no meu caso, que ele escrevia mais rápido do que a gente conseguia ler. Não é paradoxal isso? A gente não conseguia dar conta de ler o tanto que, né, que escrever, em tese, demanda muito mais tempo do que apenas ler. Sim. A gente não dava conta de ler o tanto que ele escrevia. E ainda aprofundar, né, no que ele escreveu. Né? Eu lembro que quando eu cheguei na Conscienciologia, tinha os 700 experimentos e o Projeciologia, de tratados. Né? Só tinha esses dois, só tinha os 700 experimentos e o Projeciologia. E a primeira vez que eu li o Projeciologia, consegui entender razoavelmente bem, porque ele tem uma linguagem mais científica e tudo, mas quando eu li os 700, eu falava do que ele está falando. E aí levou tempo, né, para entender o que era aquilo, né? O que é a conscienciometria, do que ele está falando, testes de autopesquisa e tal. Então, aquilo leva tempo para você maturar, né? E entender, porque você precisa aplicar também, né? Muita coisa você precisa aplicar para poder entender a teoria, né? E então, o conscienciograma? Depois dos 700, o conscienciograma. Isso, ainda tinha o conscienciograma. Eu nem me arriscava a chegar perto. A gente ficava assim, esse negócio. Foi um dos primeiros livros que eu comprei e um dos últimos que eu consegui entender. Pois é. Razoavelmente. Sim. Exatamente. E ainda a gente volta ao conscienciograma e descobre que ainda coisas novas. Falta entender bastante coisa, né? Vamos para a Conceição dos Ouros, né? Que não podia faltar as perguntas, claro, da nossa colega. Fatologia, página 2, quarta linha. Pode comentar sobre a pesquisa pessoal permanente, além da escolaridade convencional, enquanto método para potencializar a recuperação dos megacons? Isso aí eu acho muito sério. Né? Até o colega que mandou a pergunta, né? O que faz nessa época de quarentena? Vamos estudar conscienciologia? Né? Vamos aprofundar, né, no estudo da teoria? Porque, assim, eu não sei se as pessoas entendem qual que é a necessidade de sentar e estudar conscienciologia, né? Eu até hoje estudo muito conscienciologia, estudo muito a enciclopédia, estou estudando Pacíficos, estudando em detalhes o Pacíficos, principalmente, como eu estudo a conscienciografia, grafologia, eu estudo as técnicas de escrita do professor Valdo, né, que tanto no Reurbanizados quanto no Pacífico, as técnicas que ele usa são muito sofisticadas, né, de escrita. Então, eu estudo o livro para entender as técnicas de escrita dele, né? Então, assim, eu acho que essa é uma técnica também de recuperação de megacons, né? Você estudar as obras da conscienciologia, ver o que tem ali que você já consegue aplicar no seu dia a dia. E uma vez que você aplicou, volta lá na teoria para ver se você entende melhor as vivências que você está tendo. Então, assim, eu acho muito sério a gente aplicar esse nosso autodidatismo, é óbvio, não só com conscienciologia, que o conteúdo de conscienciologia já é tão grande que a gente gasta bastante tempo estudando conscienciologia, mas estudar qualquer área do conhecimento, assistir filmes, né, que é uma coisa que eu incentivo bastante, cinema, leitura, você participar de debates também, isso tudo é o processo do autodidatismo, né? Então, assim, a questão da erudição e da para-erudição, ela ajuda muito na recuperação dos megacons. Por quê? A gente precisa de ter dicionário cerebral para os amparadores conseguirem comunicar com a gente, para a gente poder acessar algumas ideias
como a gente falou, muitas ideias que a gente acessou no curso intermissivo são ideias novas. Então, a gente precisa de dicionário cerebral para entender aquela ideia. Né? E muitas vezes a gente vai acessar a ideia e a gente vai precisar de ter aquele arcabouço intrafísico, teórico, para entender como é que aquela ideia funciona. Porque às vezes a gente só vai ter o nome da ideia, com síntese cerebral. Tá, mas o que é isso? Como é que isso funciona na prática? A gente vai ter que se debruçar primeiro na teoria, né? Então faz parte aí do processo de recuperação dos Tatiana, o que megacontos. você falaria para a pessoa que não tem esse hábito autopesquisístico, que não tem esse hábito de leitura, de escrita, e que não tem essa vivência que você tem? Por onde que ela começaria? Olha, a primeira pergunta que eu faria é: por que você quer fazer isso? Para que você quer fazer isso? Então, se a pessoa fazer uma investigação, em primeiro lugar, da sua motivação. Justamente nesse período agora, em que todos têm que ficar mais recolhidos, mais introspectivos, essa pessoa que não tem esse hábito, que ela é muito... sedentária intelectualmente? Ou sedentária intelectualmente, ou muito ativa, Sim. que ela não tem esse hábito de sentar, estudar e refletir. refletir. Né? Uhum. Eu pararia para refletir assim, qual que é a sua motivação. Então, assim, quais seriam os motivos que você teria para sentar e estudar? Entendeu? Porque, assim, se a gente vai... Tudo bem, a gente pode ir direto para a prática e descobrir essa motivação fazendo. Se é uma pessoa que já tem essa índole, tem essa predisposição, é fácil, né? Se sentar e... Eu tenho essa motivação, essa predisposição desde a infância. Para reflexão é intrínseco e seu, tal. né? Da sua consciência, do seu temperamento. Mas se a pessoa não tem, eu acho muito sério a pessoa pensar nas motivações dela. Quais seriam os motivos que ela teria para fazer isso? E tem que ser motivos, assim... bons, positivos, reais. Entendeu? Traforísticos e reais. E aí a pessoa fazer de acordo com o que ela dá conta, sabe? Então, assim, se você dá conta meia hora por dia, sei lá, assistir a tertúlia e ler o verbete, é o que você dá conta? Eu já acho que já é muito, né? Em alguns casos, dependendo da pessoa, já é muito. Mas, assim, a pessoa fazer dentro do limite dela, né? Aquela técnica das pequenas tarefas diárias, né? Então, coloca lá 20 minutinhos para fazer isso e, ao longo do processo, ela vai descobrindo outras motivações para ela fazer aquilo, né? A professora Eliane poderia falar um pouco sobre o curso Leitura Lúcida. Eu acho ele importantíssimo nesse processo em que a pessoa não tem esse hábito, ela não tem essa vivência, ela não tem essa vontade. Obrigada, Rita, por lembrar. O curso Leitura Lúcida é um curso do CAEC, né, onde ele pode ser feito totalmente online, né, não precisa estar presencialmente aqui em Foz, e ele foi um pedido do professor Valdo, da professora Adriana Kawati, né, que ele percebia que as pessoas não tinham técnicas de leitura, né, não tinha uma leitura mais crítica, lúcida, anotada, enfim, com o objetivo até da escrita. E a falta de hábito. Exato. Então, esse curso ele tem uma série de aulas TED gravadas por professores aqui da Conscienciologia, especialistas, e que dá inúmeras técnicas, abordagens, macetes, né? Enfim, amplia muito o universo do processo da leitura. Então, obrigada, fica a dica. Começou agora, recentemente, né? Mesmo com essa questão, esse curso continua porque ele pode ser feito totalmente online, então é possível, talvez ainda dê para entrar na turma. Obrigada, Rita, pela lembrança. Olha, nós estamos com várias perguntas aqui, mas vai dar tempo, acho, de fazer todas elas, Tatiana. Pergunta de São Bento do Sul. Na fatologia, página 2, sexta linha, a listagem das questões autoinvestigativas de hoje, buscando resgatar a mega listagem das questões de ontem do curso intermissivo pré-somático. Poderia, na sua experiência, expandir qual o procedimento adotado para resgatar essas questões do curso intermissivo? Tá. Os megacons. Então, uma coisa que eu acho importante da gente lembrar é que qual era o conteúdo que a gente estudava no curso intermissivo, né? Muita gente tem essa curiosidade de saber assim, mas qual que eram os temas que a gente estudava lá no curso intermissivo? E basicamente era conscienciologia.
Então, a gente estudava as teorias da conscienciologia, né? O paradigma consciencial, a descrenciologia, a autopesquisa, projetabilidade lúcida, né? Restringimento. Então, todas essas teorias que a gente estuda na conscienciologia eram justamente as disciplinas que a gente estudava no curso intermissivo. Eu não vou lembrar a página, mas no Homo Sapiens Urbanizatus, o professor Valdo traz um capítulo que ele traz essa lista das disciplinas que são do curso intermissivo, né? Que a pessoa assiste aquelas aulas no curso intermissivo. E eram todas especialidades da conscienciologia. Então, você quer entender o conteúdo do curso intermissivo, então estude e escreva sobre conscienciologia. Por isso que é muito sério a conscienciografia. Porque conscienciografia é escrever sobre conscienciologia, sobre teoria, prática, teática conscienciológica. Então, uma maneira da gente resgatar nessas questões de ontem lá do curso intermissivo é justamente escrevendo sobre conscienciologia. E é interessante a gente verificar assim, quais são aqueles temas da conscienciologia que mais te chamam a atenção, que mais mexem com você, que você, sabe aquele que você se importa, né? Que você quer levantar a bandeira e tudo. Esses, muitas vezes, são aqueles temas que você mais aprofundou lá no curso intermissivo. Então, não, esse daqui, de acordo com a minha holobiografia, com a ProEx que eu vou ter, vai ser muito importante eu entender. Então, a gente deve ter feito muito laboratório, participado de muitas aulas práticas, né? Para entender melhor alguns temas específicos. Assim, a gente deve ter estudado no geral, né, a teoria conscienciológica, mas em alguns temas ou algumas especialidades a gente deve ter aprofundado mais. Muitas vezes, quando a gente ressoma, a gente tem essa inclinação natural por essas especialidades e é justamente a maneira que a gente tem de resgatar essas memórias aí do período intermissivo. Ok, na Fatologia ainda São Bento do Sul, página 2, 8ª linha, o ato de escrever sobre conscienciologia atraindo assistência de evoluciólogos. Poderia aprofundar, e, se possível, sobre qual a sua experiência de conexão com o evoluciólogo na escrita? Então... Se você tiver. Eu vejo assim, falando de modo geral, né, eu vejo que, assim, como a disciplina conscienciologia são as disciplinas, né, são as matérias que a gente estuda lá no curso intermissivo, e os cursos intermissivos são organizados, né, pelos evoluciólogos, né, quem faz lá a seleção, né, de quem vai ser admitido, quem não vai, quem já está na hora de ir para o curso intermissivo, qual vai ser a ProEx desse povo, a hora que eles ressomarem, como vai ser a Max ProEx grupal, né? Então, como esses temas de conscienciologia, eles são vinculados, né, naturalmente ao curso intermissivo, por isso que eu vejo que há essa atração dos evoluciólogos, e tem uma tertúlia do professor Valdo, que é Poder Ideológico, que ele fala, né, sobre essa conexão. Quando a gente escreve, né, ele fala lá, é muito importante vocês publicarem o primeiro livro. Aí o pessoal perguntando, professor, mas eu preciso escolher uma especialidade para eu publicar esse primeiro livro, muito preocupados com a primeira publicação e tal, senão eu vou ficar com a pecha, né, daquele tema para o resto da vida e tal. Gente, não se preocupem com isso, escreva sobre qualquer tema que você quiser, que você achar interessante, vai lá e publica. Porque uma vez que você publicou, você começa a ser evocado por muitas pessoas, certo? Consciens e consciex começam a te evocar, porque você é o representante na Terra daquele assunto, daquele tema. Quando você faz isso, ou seja, você atrai gente, você, de tabela, atrai os evoluciólogos, que eles falam, através dessa pessoa eu consigo acessar essas todas aqui. Então, quando você mobiliza gente, você acaba atraindo a assistência de evoluciólogos, né? Agora, a experiência que eu tenho com evoluciólogo não está diretamente relacionada ao processo de escrita, mas quando eu estava lá na fase preparatória, né, naquela transição da fase preparatória para a fase executiva, eu tive uma experiência extrafísica, não era só eu, porque o evoluciólogo, não sei se vocês já pensaram nisso, mas eles não trabalham com de consciência para consciência, eles trabalham com grupos, né? Então, não é no varejo, é só no atacado. É só no atacado, isso. Então, era um grupo, né, uma fila de evoluciólogos. Era uma fila de conscienciólogos sendo atendidas
depois, estudando melhor o caso, eu tive uma experiência extrafísica, né, com uma consciência, uma mulher, uma consciex, em que ela mostrava para a gente a nossa síntese da nossa consciência e tudo. Ela não falava nada, só mostrava a síntese, daqui a síntese, para a gente, né, ver o retrato da nossa consciência, como que era a síntese da nossa consciência. E eu sei que a partir dessa experiência, foi uma experiência assim, que eu considero um divisor de águas, assim, né? Houve uma clivagem evolutiva no meu caso. Depois dessa experiência, eu tomei uma série de decisões, né? O que eu tinha que me aplicar na minha ProEx, tal, a fase executiva, qual que seria a prioridade, a questão da desperticidade, a questão da interassistencialidade, comecei a levar bastante a sério a questão da como que eu ia fazer uma interassistência mais atacadista e tudo, e como que eu ia fazer isso, né? Quais seriam E estudando depois aquele verbete Evoluciólogos, o professor Valdo fala de uma série de decorrências que ocorrem, ele coloca 100 decorrências, que ocorrem com a consim que tem um encontro, um par-encontro com um evoluciólogo. E aí eu fui estudar esse verbete e essas decorrências, várias dessas decorrências ocorreram após esse par-encontro. Então, por isso que eu levanto a hipótese dessa consciex ser uma evolucióloga, né? Por causa das decorrências que eu percebi em mim, né? Tem uma ortopensata, eu não vou dizer ela literalmente, que eu não lembro, em que ele diz que quem escreve de forma mais contínua, taristicamente, né, na conscienciologia, tem amparo de função de evolução. Quer dizer, então, né, também é uma outra vertente, outra ideia de que realmente quem... Essa frase eu acho que eu tirei dessa ortopensata. Essa pensata aí que eu lembro que eu li. Fortaleza, Ceará, ortopensatologia, página 1. Poderia relacionar megacons e o trinômio detalhismo, exaustividade e circularidade? Sim. Então, nessa ortopensata, né, o professor Valdo fala que os megacons, né, o nível de excelência do acesso aos megacons é obtido pela acumulação do emprego das técnicas e paratécnicas conscienciológicas, a exemplo da junção vivenciada do trinômio, detalhismo, exaustividade e circularidade. E eu vejo assim que a maneira mais prática, né, mais teática da gente usar esse trinômio é através da escrita conscienciológica, né? O detalhismo, a exaustividade e circularidade a gente emprega muito quando a gente escreve sobre conscienciologia. E são técnicas, né? Também de escrita, né? Isso, as três são técnicas, né? E que podem ser conjugadas, grafotécnicas, né? Com certeza. Agora, uma pergunta de São Paulo. Ela pergunta na sindromologia, página 4, se você poderia falar sobre duas síndromes. Primeiro, a síndrome da inércia grafopensênica e após a síndrome da parerudição desperdiçada. Tá. Então, a síndrome da inércia grafopensênica é um verbete da Cristina Bassanese, muito bom esse verbete, porque ela coloca, né, essa condição aí da pessoa que trava, né, aquela figura clássica do escritor que perdeu a inspiração para escrever, né? Então, quando a pessoa trava e ela não consegue ir adiante no processo de escrita, e é muito interessante esse verbete da Cristina, porque ela traz na argumentologia uma série de ações que a pessoa pode aplicar para sair da inércia. E são ações bem práticas, assim, por exemplo, revisar a bibliografia, pesquisar dicionário, fazer uma leitura, né, de outras fontes que falam daquele tema, enfim, ela traz uma série de dicas ali para a gente sair da inércia grafopensênica. Bem bacana o verbete da Cristina. E tem o verbete, a síndrome da parerudição desperdiçada, que é um verbete do Pedro Fernandes, né? Que ele fala justamente sobre essa condição aí da consim, né? Que fez o curso intermissivo, chegou aqui na vida humana, lembrou que fez o curso intermissivo, recuperou os cons bonitinhos, só que guarda só para ela. Né? Faz o usufruto só para si mesma, ou às vezes nem para si mesma, eu acho que nesse caso, né? Porque a ProEx da gente está envolve a questão da interassistencialidade, né? Então,
Então é desperdiçar, né? Desperdiçar essa para-erudição que a gente adquiriu lá no período intermissivo, ou pela falta de lembrança, né? A pessoa não consegue chegar à conclusão de que ela fez um curso intermissivo, não consegue chegar à conscienciologia, ou se consegue, não consegue usar essas informações, né, aqui na vida humana. Ela meio que fica vamos dizer assim, num subnível do que ela poderia manifestar de acordo com o nível da consciencialidade dela lá no período intermissivo, né? E ela pergunta ainda se você poderia ampliar a interação, na página 3, interaciologia, a interação matriz cognitiva, filial cognitiva. Sim. Em relação ao tema do verbete. Então, tem o verbete do professor Valdo. Eu não sei se tem matriz cognitiva, mas eu sei que tem o filial. Acho que tem o matriz também. Com certeza. Mas qual que é a teoria, né, que está por trás da matriz cognitiva e da filial cognitiva, que é essa teoria apresentada pelo professor Valdo. Ele coloca o seguinte, que no extrafísico, né, no caso ali do que a gente está estudando aqui, que é o curso intermissivo. No curso intermissivo estão as matrizes, né, desse conhecimento que a gente tem, conscienciológico e tudo, né? Então, assim, tudo que a gente estuda aqui na conscienciologia, né, tudo que a gente escreve, tudo que a gente tem, inclusive de infraestrutura, né, na conscienciologia, é uma imitação barata, né, mais ou menos, do que a gente vê nos cursos intermissivos, né? Por isso que é a filial, né? Então, você tem a matriz, como se fosse empresa, né? Você tem a matriz e você tem as filiais, né? Então, a conscienciologia seria a filial dos cursos intermissivos, né? Então, assim, ela não é igual à matriz, mas é vamos dizer assim, a aproximação, a melhor aproximação que a gente consegue, né? Do que é realizado lá nos cursos intermissivos. Ela pergunta ainda na mesma interaciologia se você pode falar sobre interação refluxo intermissivo, reflexo proexológico. Né, o refluxo aí é o ponto, tem relação aí até certo ponto com a matriz e a filial, né? Porque o refluxo intermissivo é o ponto de partida, né? Então, assim, a gente vai no curso intermissivo, a gente estuda lá a nossa holobiografia, a nossa consciência, como que a gente se manifesta, qual seria a prioridade da próxima vida humana, né? Qual que seria o X da questão ali para a gente trabalhar, né? O que está mais pronto, o que está mais, vamos dizer, favorável da gente trabalhar nessa vida humana. E depois isso se reflete na nossa proex, né? Então, assim, aquilo que a gente veio aplicar aqui em termos proexológicos é um reflexo daquilo que a gente combinou, que a gente acessou, que a gente entendeu, refletiu, compreendeu lá no curso intermissivo, né? E programou, né? Programou lá no período intermissivo. Muito bom. Mais uma pergunta de Portugal. Ortopensatologia, página 1. Nelverpom. A Nelverpom pode ser tão somente a materialização de uma autoconjectura, solilóquio ou abstração pessoal, do ponto de vista humano, contudo, constituindo a rigor a recuperação de específico conmagno da própria consim, quando era consciex, no período intermissivo pré-somático. Gostaria que a verbetógrafa comentasse essa ortopensata e ela agradece pela tertúlia e pela transmissão online. Nós agradecemos a pergunta. Então, eu entendo que essa ortopensata do professor Valdo é um resumo desse verbete, né? Então, assim, vamos dizer, a síntese da tese que a gente está defendendo nesse verbete, né? Então, assim, muito do que a gente escreve, muito do que a gente traz aqui de autorreflexão, né, de ponderação, até de necessidade, né, de aprofundamento que a gente tem aqui na vida humana, muitos dessas, né, do que a gente materializa aqui em termos de GESCONs e tudo, nada mais é do que reflexo, né, dessas reflexões que a gente fez lá no período intermissivo, né? E é muito bacana a gente pensar nisso, né? Da gente ver assim, o que tem hoje, e muitas vezes, para mim, é mais fácil ver isso quando eu vejo os colegas defendendo verbete. Então, assim, quando é um tema que eu vi aquele tema no curso intermissivo, que eu achei que aquilo era muito importante também, e quando eu vejo o colega aprofundando aquele tema, eu falo assim, isso daí é do curso intermissivo, né? Às vezes é mais fácil a gente ver no outro do que na gente, né?
Por isso que é interessante a gente estar sempre estudando a nossa produção, né? Porque a gente consegue também verificar na nossa produção o que veio lá do curso intermissivo. Mas nos colegas também, né? É interessante a gente verificar se, olha, essa ideia aí. A gente sente. Eu acho que a gente estudou junto isso daí. Chiro, eu lembro dessa aula também. Você, acho que, né, anotou mais coisas, né, do que eu agora, então você está escrevendo mais que eu. Pergunta de Curitiba, nosso tertuliano aqui assíduo. Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. Quais outras dicas você pode nos oferecer, além da conscienciografia, para o restabelecimento do rapport paraprocedencial? Então, eu até fiz uma listinha aqui. Opa! Quais técnicas existiriam, né, na conscienciologia para a recuperação lá dos megacons, né, para a gente fazer essa conexão aí com a nossa paraprocedência. Eu vejo que a principal delas é a prática da TENEPS, né, porque assim, o objetivo da TENEPS um dos objetivos da TENEPS é a pessoa restabelecer esse rapport aí paraprocedencial, né? Porque, vamos lembrar, o amparador da TENEPS, ele é lá da sua paraprocedência, né? Então, é como se todos os dias você tivesse uma palhinha, como diz a Marilux, tivesse uma palhinha do holopensene da sua paraprocedência, né? Porque se as consciências que vivem naquela paraprocedência, elas têm um jeito próprio de pensar que são parecidos, né? E é parecido com você também. Então, todos os dias, quando você se conecta a um amparador, você está se conectando também à sua paraprocedência. Uma outra maneira de a gente fazer essa conexão é estudando conscienciologia, né? A gente usando aí o autodidatismo para aprofundar a questão da conscienciologia, a prática do parapsiquismo, a interação com os amparadores, né, de modo geral, a projetabilidade lúcida, né, sair do corpo é uma excelente maneira, e a gente buscar, assim, vamos dizer assim, se capacitar para a gente poder visitar a nossa paraprocedência. Eu acho muito sério, porque eu vejo uma mudança significativa, assim, quando a gente tem essa oportunidade, né, de acessar a paraprocedência e lá ver como é que você funciona naquele ambiente, né? Porque lá você é mais você, né? É mais a sua consciência de verdade quando você está ali naquele ambiente, né? Porque é como se o seu jeitão de ser ficasse mais aflorado, né? Menos restringimento. Menos restringimento, né? O seu jeitão positivo, sim, né? Sim. O seu jeitão mais sadio. Sua melhor versão, né? Sua melhor versão. Então, eu vejo que tem... e a escrita, né? O que a gente está defendendo aqui talvez seja a técnica mais... Eu considero que seja a técnica mais eficaz de recuperação de megacons, seja a escrita conscienciológica. E talvez das mais assistenciais, né? Porque você faz isso muito para o outro também, né? Você também, isso se torna público, se torna de patrimônio aí da humanidade. Ainda de Curitiba, Parafatologia, página 2, linhas 8 e 9. Quais foram para você as verpons evocadoras da paraprocedenciologia e qual foi a palavra-chave, senha, que trouxe você à conscienciologia? Quer saber tudo aqui, nossa amiga. Eu lembro que quando eu vi um cartaz do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tinha lá assim, IPC, Educação e Pesquisa. Por incrível que pareça, foi o Educação e Pesquisa que me chamou a atenção. Aquilo ali falou, opa, isso aqui está falando comigo. Opa! E eu lembro também a primeira vez, um dos primeiros livros, né, que eu acessei da Conscienciologia, antes de fazer curso e tudo, foi o Projeciologia. E ele me impactou muito, porque eu tinha um interesse muito grande na multidimensionalidade, de entender como é que funciona, e ali a linguagem era técnica, né, era científica. Aquilo, falei, até que enfim eu me achei. Achei meu povo, achei, né, o que eu vim fazer aqui, eu vim para mexer com isso daqui, né. Então, assim, aquela linguagem técnica, científica, parapesquisística, me chamou muita atenção, falou diretamente com a minha consciência, aquela falta que você nem sabia que tinha, né. Então, eu acho que foram essas assim as que mais me impactaram. Interessante, nunca tinha ouvido ninguém falar que foram essas duas palavras, né? E elas são é muito sério. Exato, eu lembro também. E é curioso, não foi o projeciolino, não foi IPC, foi Educação e Pesquisa.
Gente, que coisa muito interessante. E tem muito a ver com você, Sim. né? Com a professora Total. Tatiana, totalmente a ver com você. Perguntas de Ribeirão Preto. Chegamos em Ribeirão Preto, nosso amigo, nosso colega mandou inúmeras perguntas. Vamos lá tentar responder o máximo possível, mas senão depois você conversa aí com a Tatiana, como é que diz, no privado, como a gente diz, né? No privado. Parafatologia, página 2, última linha. Pode compartilhar seus aportes extrafísicos avançados traduzidos em ideias de ponta? Ai, gente, são muitos, né? Por exemplo, esse que eu trouxe aí, né? Assim, esse para-encontro aí impactante, né? Que gerou uma viragem evolutiva, eu considero aí um mega aporte extrafísico que depois, assim, tudo que eu escrevi a partir de então é em função dessa vivência, né? Então, inúmeros outros, né? Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu comecei a me empenhar para aprender a sair do corpo e eu tive muita ajuda dos amparadores. Eles praticamente me pegavam no colo, literalmente, para me ajudar a aprender a sair do corpo, aprender o que fazer, né? Como utilizar aquilo evolutivamente. E depois busquei retribuir esses aportes, escrevendo o livro e tudo. E ao escrever o livro, você tem mais aporte ainda. Então, assim, a gente pode ficar aqui a tarde inteira falando que são muitos aportes que a gente recebe. Isso é retroalimentação. E o próprio curso intermissivo, intermissivo. uma vez que talvez seja um mega top aporte que a gente recebe. teve extrafísico foi o curso Sem intermissivo. dúvida, concordo plenamente. Ainda Ribeirão Preto, ele pergunta na Parafatologia, página 2 ainda, linhas 4 e 5. Como a própria consciência autora pode sincronizar com a linha de cognição multidimensional pessoal? Isso aqui, como eu disse, né, a própria produção tarística, né, o empenho pessoal na produção tarística vai acabar ocorrendo essa sincronização, né, que é isso caminhando, né, vai gerar lá a taquiarritmia megagescônica, desenvolvimento da pangrafia, desenvolvimento aí de você conseguir uma parapreceptoria conscienciográfica funcional, né? Então essa sincronização, né, ela ocorre a partir da prática. A gente tem que produzir, né? Sem produção, e essa semana o Marcelo Cover trouxe um tema de verbete que eu achei muito sério, que é, se eu não me engano, é ortointenção conscienciográfica, alguma coisa assim. Verdade. Ortointencionalidade conscienciográfica, né? Então, assim, a gente precisa produzir. Eu vejo assim que não tem substituto para a prática da escrita, mas tem que ser com ortointencionalidade, né? A gente tem que ter muito claro qual que é a nossa motivação, qual que é o nosso objetivo, e de preferência que esse objetivo seja interassistencial, evolutivo, cosmoético, né? Porque aí o retorno é inevitável. Vai ter um amparo compatível com essa ortointencionalidade também. Isso. Pergunta de Foz do Iguaçu, fobiologia, página 4, primeira linha. O autoenfrentamento do medo da assunção das responsabilidades intermissivas. Como identificar esse gargalo e qual poderia ser o motivo do mesmo? Gente, porque assim, muitas vezes quando a gente ressoma e tem contato a princípio com a conscienciologia e a gente começa a aplicar, né, a conscienciologia, principalmente quando a gente se aventura, né, na TARES, né, vai se tornar docente, ou vai começar a fazer TENEPS, ou se arrisca a escrever um livro, verbete sobre o assunto, vai vir o contrafluxo, né? Vai vir a turma do contra, a turma do deixa disso, né? A turma de é melhor você não mexer com isso, pode ser perigoso, né? Então, assim, é natural. E como que eu encaro esse contrafluxo? Eu encaro da melhor maneira possível no sentido de, se está tendo esses contrafluxos, né, essas reverberações, é porque aquilo que você está escrevendo é muito sério, é muito importante, vai ajudar muita gente, vai limpar o seu passado, vai te libertar e vai libertar várias consciências. Por isso que está tendo esse refluxo todo. E a gente vê, né, essas consciências que estão dando contra naquilo que você está fazendo como assistidos daquele tema.
né? Então, assim, você não vê-los como inimigos ou como alguém que está indo contra você. Mas o fato de você estar escrevendo sobre aquele tema evocou essa turma que são os assistidos daquele tema. E faz parte do serviço. Então, assim, acalmar, colocar na TENEPS, para quem faz TENEPS, e seguir adiante. Como diz, né, os cães ladram e a caravana passa. Caravana passa. Uma frase aqui que eu não quis calar, né? Claro. E quanto mais incompetência te atribuem enquanto você está escrevendo, aí mesmo é que você tem que escrever mais. É. Né? E confiar. A gente sabe disso, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, a prévia de uma defesa de verbete. Só não atira pedra porque não consegue pegar a pedra e atirar, porque é o tempo todo. Quem é você para falar disso? Quem que você pensa que é? Olha o que você já fez. No entanto, a gente senta aqui, banca na medida do possível e sai sem acidente. Nenhum de nós aqui nunca teve acidente por conta disso. Sobrevive, né? Sobrevive. Né? Fura a bolha, né? Passa o gargalo. Excelente, bom, muito bem colocado, Oswaldo. Voltamos para... Pois não. Lembrando só que o professor Valdo sempre falava, eu nunca esqueço, toda vez que eu sento aqui para defender o verbete, que do chão não passa. Do chão não assim, passa. vai passar e do chão não passa. Então, pronto. Verdade, isso mesmo. Bem lembrado, professora Rita. Olha, dá mais uma pergunta aqui para Ribeirão Preto, talvez até duas, nosso querido colega. Uma pergunta importante. Tecnologia, página 3, penúltima e última linhas. Como você pratica a técnica da rotina grafopensênica? É importante escrever sempre no mesmo horário todos os dias? Não. Porque, assim, se você já tem o hábito de escrever, eu estou falando da minha experiência, tá, gente? Claro, evidente. Quem já tem o hábito de escrever, qualquer horário que sentar para escrever, vai funcionar. E se não estiver funcionando, muitas vezes é porque você está atendendo a turma. E aí você faz o quê? Você faz outras atividades, porque assim, todo o processo de escrita tem a tarefa intelectual e tem a tarefa do operário, né? Que é o quê? Sim. Fazer bibliografia, revisão de confort, né? Isso. Tem toda essa trabalheira, dá trabalho, gente, gasta tempo. E aí, quando, né, eventualmente você está com a sua psicosfera cheia, tem um monte de gente ali para ser atendida, consegues para serem atendidas, e naquele momento, eventualmente, você não está conseguindo se acalmar para escrever. Aí você vai fazer as outras tarefas que são da escrita, que não tem como fugir, é você mesmo que vai ter que fazer, mas você continua fazendo. Assim, eu vejo que o maior desassédio mental somático que eu fiz e que mantém a minha, vamos dizer assim, a minha autodefesa energética, parapsíquica, multidimensional aconteça o que acontecer, o trabalho não para. Só isso. Perfeito. E assim, para a gente estar encerrando aqui, eu só queria comentar o seguinte, que a professora Tatiana, ela escreve muito, né? Ela fala muito, escreve bastante, produz muito. Essa temática da conscienciografia, da autopesquisa, da projeciologia e várias outras temáticas, mas ela também, eu queria frisar aqui, ela também ajuda muita gente a escrever. Então não é só ela escrevendo as coisas dela, né? Ela tem também um trafor e uma disponibilidade assistencial, um trafor interassistencial de ajudar. Ela há muitos anos vem colaborando com a produção de muita gente, inclusive dos livros do professor Valdo Vieira, né? Que a gente estava numa reunião aí esses dias, e ela contando do histórico, inclusive da reedição, das revisões, das reimpressões, das revisões dos tratados, das obras dos livros do professor Valdo Vieira. Então, a gente quer aqui publicamente, acho, né, professor Oswaldo, professora Rita, em nome dos amparadores e dos autores, nós aqui, enfim, te agradecer porque você contribui muitíssimo com as suas ideias, mas você nos ajuda também a colocar as nossas ideias. E a revisora da enciclopédia também, para arrematar. Eu quero assim, dar o meu testemunho em público aqui, que é interessante, porque realmente eu já trabalho com um processo de revisão há muitos anos, desde 2008, direto, eu nunca parei. Isso, conta para nós, Tati. E o que eu achei interessante, que agora eu estou no processo de publicação do meu segundo livro, e uma coisa que me chamou muita atenção, até comentei, né,
com o Oswaldo, a quantidade de gente gente com sim, querendo me ajudar na publicação desse livro. Assim, me impactou muito. Né? E assim, é óbvio que a gente não faz esse trabalho visando o retorno. Claro que não. A gente faz porque gosta. Mas tem a meritocracia, mas acaba tendo, a retribuiçologia. Você tem a retribuição, entendeu? É muita gente querendo ajudar e ajudando. Muito bom. Né? Então, eu também tenho que agradecer a Eliana, minha editora. Então, tem que agradecer aqui publicamente aí a assistência. Muito bom. Obrigada, a gente agradece mesmo. E agradece hoje esse verbete, Tatiana, por mais esse verbete, agradece aos teletertulianos, a nossa equipe mínima, mas que é máximo aqui, super bacana essa equipe, ajudou demais, aos paratertulianos, né? E Rita, pelo apoio da Enciclo Sapiens, a nossa Francineide pelo apoio aqui da tertúlia, o Celso, da transmissão também, do tertuliário aqui. E vamos ao nosso convite, né, de hoje. Hoje tivemos 4 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 41 perguntas online. Para amanhã teremos o verbete Autopsicosfera Empática, da especialidade Consciencioterapeuticologia, com a professora veterana Malu Balona. Boa tarde a todos e até amanhã.